Mobilidade urbana é um desafio em todo o mundo e em várias cidades do planeta. As bicicletas são apontadas como uma grande solução que permite que a população não apenas faça exercícios, como se locomova com muita rapidez. Existem propostas para tornar as bicicletas mais populares, mais utilizadas aqui no Brasil também. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto para que as pessoas que usem bicicletas recebam vale transporte também. Esse projeto, o deputado, foi criticado numa audiência que foi já promovida sobre ele, né? O que foi que aconteceu? Quais foram as críticas? Bom, essa primeira audiência foi feita no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde os participantes da audiência são basicamente um empresariado que se utiliza hoje da regra do Vale Transporte brasileiro. Essa regra diz que o empregador deve custear 94% do Vale Transporte e o empregado 6%. Então, normalmente há uma negociação entre o empregador e a empresa de ônibus, que não precisa se preocupar com a qualidade do serviço, porque ela não está vendendo, ela está simplesmente recebendo como se fosse um repasse direto para ela. Ela não vende direto para o usuário, né? Ela não tem um consumidor direto. Ela não ali. tem um consumidor. Por isso, talvez seja um dos fatores que a qualidade seja tão baixa, porque não há nem competição. Você levanta qual o número de trabalhadores que os empregadores são obrigados a custear e aí, a partir daquele momento, você já praticamente solucionou o seu plano de negócio. Quando a gente coloca que ao empregado que declarar que vai utilizar a bicicleta como meio de transporte para ir e vir, um projeto desse faz com que eles se assustem, porque o empregado neste projeto receberia em pecúnia, em espécie, 50% do valor do Vale Transporte. Então, vou te dar um exemplo. Se hoje uma passagem de ônibus é R$3, na maioria das cidades, um para ir, um para voltar, 6 dias na semana, R$36, 4 semanas, R$144. Se o funcionário recebesse R$72 para manutenção da sua própria bicicleta e optasse, nesse valor ele conseguiria pagar até uma prestação para adquirir uma bicicleta. Verdade. Tem gente que fala, mas a manutenção da bicicleta é baixa. É verdade, mas o combustível para movimentar a bicicleta é alimento. Você gasta energia própria do corpo, ela é não poluente, ela não queima petróleo, ela promove o fim do sedentarismo, porque a pessoa faz uma atividade física diariamente, ela diminui a falta nas empresas, ela aumenta a performance do trabalhador, porque você tem os ganhos indiretos. Mas como estão se olhando basicamente somente essa parte, eles se escondem no argumento de que a bicicleta sofre muito acidente e que o translado seria caracterizado como acidente do trabalho e, por conta disso, eles teriam que pagar o fundo dos acidentes de trabalho. Nessa discussão, um dos caminhos que tem é que as cidades que fizerem a ciclovia, que fizerem o plano de desenvolvimento urbano, elas têm que prever a segurança do ciclista. As que não fizessem, esse custo desse fator deveria recair sobre a cidade que não preparou a cidade para o ir e vir das pessoas com bicicleta. A bicicleta é um excelente meio intermodal, ela não vai solucionar, o ônibus vai continuar sendo utilizado, sim, como um instrumento de transporte público, mas ela pode e deveria, como é nas grandes cidades do mundo, da Europa, a bicicleta em Tóquio, em Amsterdã, em Nova York, ela já faz parte de um conceito de transporte intermodal, com várias modalidades. Tem o espaço do metrô, tem o espaço do ônibus, tem o espaço do automóvel e tem que haver o espaço da bicicleta, que seria aquela que mais benefícios traz a esse homem sedentário que hoje em dia é a grande maioria. A partir dos 35 anos de idade, a gente tem sobrepeso e hipertensão endêmica dentro do Brasil, né? Que seria um grande instrumento para você diminuir custos da saúde, melhorar a performance nas empresas. Eu acho que é o início do debate, eu acho que eles ainda não mediram o eventual lucro que eles podem ter em ter um trabalhador com outra disposição para o trabalho. Inclusive na condição física, né? Nesses lugares que o senhor mencionou, inclusive, existem muitas bicicletas públicas à disposição, né? Que o aluguel é pago até com o mesmo cartão
que é usado para pegar o ônibus, para pegar o metrô. Que né? já está começando no Brasil. O Rio de Janeiro tem, me parece que Salvador tem, São Paulo tem, que é o sistema de você pegar a bicicleta no ponto A e deixar no ponto B. Só que ela ainda é feita muito em função do lazer. Ela não está sendo, todos esses sistemas não foram concebidos como para transporte. E nem é integrado com o sistema O Rio de Janeiro é transporte. uma das cidades que tem o maior quilometragem de ciclovias. São Paulo agora está correndo atrás, inauguraram uma ciclovia na Avenida Paulista na semana passada, estão tentando colocar dentro daquele caos que é a cidade de São Paulo, estão tentando estabelecer um espaço para a bicicleta. Isso é uma tendência, se não for esse o caminho desse projeto, vai ser outro, porque as pessoas querem sim um novo estilo de vida, um novo código de comportamento nas cidades. Isso é uma tendência geracional, isso vai ocorrer. Eu só lamento que o debate seja ainda feito mais pensando na regra de 1970, quando o automóvel era o grande objeto das cidades e que Brasília é uma cidade tão fácil para ciclovia, né? Avenidas largas, concebidas. Quando fizeram Brasília, não pensaram em nada para o ciclista. É fácil de você adotar, porque você tem grandes canteiros. E assim por diante, cada cidade teria que se debruçar, fazer o seu plano municipal né, de mobilidade urbana, que é obrigado a fazer, pensando numa maneira da bicicleta ser usada para lazer, mas também como uma ferramenta de ir e vir de transporte integrada ao sistema público de transporte. Sobre isso, eu já li que Amsterdã, por exemplo, já foi uma cidade cheia de carro que não tinha espaço nenhum para bicicleta. E hoje todo mundo olha e fala, poxa, mas é interessante como as bicicletas fazem parte mesmo, né? Ou seja, houve uma adaptação que integrou. Agora, voltando ao projeto, deputado, hoje qual é a situação de quem vai de bicicleta para o trabalho? Hoje essa pessoa recebe vale transporte também? Não recebe nada? Não recebe nada. Então, seria esse projeto do senhor traz, de fundo, um aumento de custo ali para as empresas também? Mas as pessoas que estão utilizando o transporte público, onde ele paga 144, naquele exemplo que eu dei, Sim. ele pagaria metade, ele gastaria 70. A própria empresa seria, se eu pago ônibus para 1.000 funcionários, se eles utilizassem a bicicleta, eu reduziria 50% o meu gasto com vale transporte. A empresa começaria a falar assim, o chique é vir de bicicleta, ele vir de bicicleta, porque você está melhorando a sua atividade física e a empresa está economizando. Esse lado da conta é que eu acho que na hora que eles perceberam na audiência pública, eles saíram de lá, porque você aumentaria toda uma indústria, uma parte da indústria, você aumentaria a renda na mão desse trabalhador, desconcentraria esse cartel que se formou em função do transporte público. A grande crítica que eles fazem é que aumentaria os acidentes. E isto é algo que as cidades vão ter que debater para saber qual é a maneira de se ir e vir com segurança nas cidades. Nós ainda estamos num debate muito primário, muito primitivo, onde o automóvel é o dono da rua, não se respeita pedestre, não se respeita ciclista, não se respeita idoso, e nós vamos ter que caminhar para uma mobilidade mais pacífica entre as pessoas. A bicicleta ela entra como uma luva nessa história. Eu vejo que as cidades que optaram, como você citou Amsterdã, lá é fora de moda o cara que tem um carro e sai sozinho com o carro dele. Vai para o centro da cidade. É cafona. O cara falou assim, eu tenho esse carrão aqui e ando sozinho dentro dele. Esse pessoal já passou por essa fase e já está vendo que você não precisa abrir mão. Né? Como que era a mobilidade antes do automóvel? Bicicleta. Então, de repente, a gente fez uma opção e estamos pagando esse preço, que é um ônibus superlotado, não tem nenhuma qualidade. As empresas recebem do empresariado, elas têm uma clientela cativa, que não reclama, não adianta reclamar, o cara que anda de ônibus vai reclamar para quem? Não tem que reclamar para ninguém, porque o empresário já está satisfeito com aquela massa de clientes cativos. Já recebeu? Já recebi, né? Então existiria também um pouco de choque de capitalismo nessa história, para que ele se melhorasse, abrisse espaço, abrisse terminais, onde você pudesse guardar a bicicleta, tratasse esse cidadão como uma pessoa parte da solução do seu negócio. Eu acho que é um projeto muito de vanguarda e que, como tudo que é de vanguarda, você esbarra naquelas pessoas que se usufruem mais do modelo anterior.
Mas é só uma questão de tempo que as cidades vão ter que debater isso, vão ter que colocar os ciclistas na ordem do dia. É verdade. E falando em colocar na ordem do dia, faz mais ou menos 3 anos que o movimento de bicicletas no Brasil aumentou, a chegada de bicicletas dobráveis vindo do exterior, bicicletas elétricas também. Há uma cobrança maior pelo apoio, pelo suporte ao ciclista no trânsito das cidades, mas também faz 3 anos que esse projeto está pronto para plenário e ainda não foi para votação. Ele vai entrar na ordem do dia também em breve? Qual a expectativa que o senhor tem? As forças contrárias também têm as suas maneiras. É muito difícil. Eu estava vendo as colocações, eu vi lá que um dos argumentos era que o funcionário iria chegar com sono na empresa, porque ele teria que andar com a bicicleta. Quer dizer, os argumentos contrários são muito pobres, né? Você não tem qualquer pessoa que está num meio urbano fala, olha, aí as ciclovias que os prefeitos estão fazendo, muitas vezes são ciclovias ligando nada a coisa nenhuma. Ela tem que ter um plano de racionalidade, tem que ter os grandes eixos de deslocamento, tem que ter o plano municipal de deslocamento urbano, para que você possa prever, né? E você tendo essa lei seria indutora. Ela faria com que as pessoas que passassem a utilizar falassem, ô, senhor prefeito, eu preciso de segurança. Precisa da participação popular na elaboração desses planos. Esse plano precisa da participação popular e as pessoas que querem esse novo tipo de mobilidade também têm que pressionar aqui, isso aqui é uma casa, manda e-mail, fala, olha, eu acho interessante, eu acho inteligente, eu não acho inteligente, eu acho ruim, as pessoas vão se acidentar, será que vão se acidentar ao ponto de ser um mau projeto? Foi uma posição colocada? Vamos discutir. Se isso daí, a democracia é boa por isso. Pois é, tem câmaras legislativas, né, em todos, nos municípios, nas assembleias, tem a federal aqui para o cidadão procurar. Deputado Mandetta, Democratas, Mato Grosso do Sul, boa sorte no projeto. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Palavra Aberta e obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do programa. Se você quiser assistir às edições anteriores do Palavra Aberta, todas elas estão no nosso portal, que o endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta, uma palavra só, tudo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.